Ontem jogando fora de casa, isso mesmo, fora de casa, porque mesmo jogando em Curitiba, com esse nome de estádio Mário Celso Petralha, não dá a impressão que a Arena da Baixada está passando por reformas e o Atlético emprestou o estádio de alguém, de algum outro clube em Curitiba para jogar? É essa a impressão, porque estádio Mário Celso Petralha, desde quando esse nome passou a vigorar na Arena da Baixada, o Atlético só tem se enterrado cada vez mais. Então, ontem, pela 16ª rodada desse famigerado Campeonato Brasileiro da Série B, Atlético 0, Goiás 1. O jogo foi na Arena da Baixada ou no estádio Mário Celso Petralha. Volta Joaquim Américo Guimarães. Volta Joaquim Américo Guimarães. Olha só, falando sobre o jogo. Um primeiro tempo que começou muito amarrado, nem Atlético, nem Goiás conseguindo jogar. Um jogo de muito estudo, muita marcação. O Atlético com o seu problema crônico de não saber colocar a bola no chão, não conseguir trocar passes. O Goiás, até no início do primeiro tempo, teve mais posse de bola, porém pouco objetivo, não conseguia evoluir com jogadas ofensivas, não ameaçava o Atlético em nenhum momento. Tanto é que no primeiro tempo, o Goiás não chutou uma bola no gol do frangueiro do Mikael. O Goiás não chutou uma bola no gol. O Goiás, na verdade, ele veio para empatar. Então ele saiu no lucro, e que lucro, pois ele venceu o jogo por 1-0. Então o primeiro tempo foi o primeiro tempo em que até o Atlético foi o dono das principais jogadas de perigo de gol, ali depois dos 26 minutos, 27 minutos, numa jogada pela esquerda, uma jogada em diagonal pela esquerda, o Patrick, ele... Aliás, a jogada começou pela direita, quando entrou o Speedy Mendonça, que fez uma boa estreia, entrando no lugar do Luiz Fernando, que saiu contundido. O Speedy Mendonça fez uma bela jogada ali pela direita, a bola passa pelo Allan Kardec, que foi, acho que, a única participação dele no jogo, e sobra ali na esquerda, daí sim, em penetração pela esquerda. Aí o Patrick, numa finalização com um chute travado pela defensiva do Goiás, a bola passou bem próximo ao gol do Tadeu. Então essa foi a primeira chance, digamos assim, chance clara de gol do Atlético. Depois, ainda pela esquerda, num chute de média a longa distância, o bom lateral Esquivel, ou Esquivel, chutou a bola, bateu no poste direito. Uma bola rápida, a bola pegou velocidade quando ela quicou no tapetinho do Atlético ali, a bola quicou e pegou velocidade e foi no poste direito do Tadeu, que não chegaria a tempo, mas bola na trave não é gol, né? Depois o Atlético construiu uma ou outra jogada ofensiva ali no primeiro tempo, ou seja, no primeiro tempo, se fosse para alguma das equipes sair ali em vantagem do placar, essa equipe seria o Atlético. Mas não saiu do 0-0. Veio o segundo tempo e o Goiás resolveu jogar. Em 5 minutos, a equipe do Goiás jogou o que não jogou nos 45 ou 50 minutos, ou 48 minutos do primeiro tempo. Em 5 minutos, o Goiás criou 2 oportunidades claras de gol. Uma delas, o frangueiro do Mikael fez uma defesa razoável, e a outra, a bola passou também, ali uma finalização, o frangueiro do Mikael rebateu a bola para o meio da área, só que tinha zagueiro ali do Atlético esperto, então o Goiás não conseguiu tirar proveito e não fez o gol. Aí o jogo continuou meio que amarrado no segundo tempo, porque o Goiás, apesar de nos primeiros 5 minutos ter dado uma resposta ao Atlético, daquilo que foi o primeiro tempo, que o Atlético foi melhor no primeiro tempo, apesar de ter sido melhor no primeiro tempo, foi um jogo ruim. Aliás, o jogo todo foi um jogo ruim. Mas
O Goiás daí, depois dessas duas estocadas, resolveu voltar a jogar só para empatar, para não perder o jogo. E o Atlético, mesmo assim, com dificuldades para trocar passes, aí começaram as substituições. E aí, o seu Odair Hellmann tem participação direta nessa derrota, porque as substituições não deram certo. Ele inventou ali, quis inventar a roda, deslocando o Raul ali da volância, o Raul estava jogando junto com o Filipinho. Aí o seu Odair Hellmann desloca o Raul da volância, põe ele para zagueiro, o Odair Hellmann tira o Beleze, coloca o Raul de zagueiro, aí o Odair Hellmann põe o jogador Tevez no lugar também do Patrick, que estava mal, e também entrou o jogador Leozinho. Então esses dois jogadores entraram ali compondo o meio de campo ofensivo, a parte ofensiva, para se juntar ao Zapelli. O Zapelli se movimentou bastante, demonstrou um pouquinho mais de vontade. Eu até fiquei admirado que no primeiro tempo ele correu atrás do lateral do Goiás, que estava fazendo uma jogada aguda pela linha de fundo. O Zapelli correu atrás do lateral do Goiás lá e fez a falta, algo que nunca vi o Zapelli fazer. Mas é só isso, o Zapelli ele já entra dormindo em campo, acorda um pouco, né? Mas é um jogador, é um meio-campista que tecnicamente ele poderia tirar proveito, né, dessa sua melhor condição técnica, poderia ser mais participativo no jogo. Ele ontem até tentou participar mais do jogo, mas na verdade assim, o time também não ajuda, né? E aí o Odair Hellmann, com o festival de substituições, ele chegou a ficar com 6 jogadores ofensivos, né? Ficou ali no esquema maluco do 1-3-6, alguma coisa assim. Então o Odair Hellmann foi participante direto nessa derrota, junto com o Mikael, com o frangueiro do Mikael. O Mikael visivelmente nervoso. Aí dizem que o grupo passa essa atenção para ele, mas eu acho que não. Eu acho que se ele essa questão mental é questão individual de cada um, né? Então ele não está bem e já passou tempo do Santos assumir o lugar. Porque numa situação dessa, numa Série B em que o Atlético não tem perspectiva de G4, então, ou seja, uma situação tensa, uma situação que o torcedor cobra, tem que ter um jogador ali que já fez história, né? História positiva, né? História de conquistas importantes no clube. E esse jogador é o Santos, né? Que as suas defesas lá no passado deram títulos ao Atlético, ou contribuíram para que o Atlético tivesse esses títulos nacionais e internacionais. Então, eu acho que está mais do que na hora do Santos voltar. Se ele está bem ou não, tecnicamente, fisicamente, eu não sei, porque goleiro tem que jogar, o Santos não está jogando, mas vai ter que correr esse risco, e o Santos vai ter que adquirir o ritmo de jogo jogando. É o jeito. Agora, outra coisa ruim que está acontecendo é o Atlético ter a semana cheia para trabalhar. Ah, é o sonho de todo treinador. Mas no caso do Atlético e de muitas equipes, eu percebo que quando tem a semana cheia para trabalhar, elas voltam pior para o jogo. Porque elas voltam sem ritmo de jogo. Porque não adianta, você jogando constantemente, você não sai do ritmo de jogo. E só treinar, como falam, né, é um clichê. Treino é treino, jogo é jogo. E o cara ficar treinando a semana inteira, quando ele vem para o jogo, ele não vai enfrentar uma outra equipe, ele não vai treinar com o adversário, ele vai jogar contra o adversário. E o adversário, ele vem pingando óleo, o adversário vem com tudo, vem num ritmo muito acima. Não foi o caso do jogo de hoje, porque o Goiás ele veio apenas para não perder, então ele não exigiu praticamente nada do Atlético. Ainda assim, ele foi premiado com a vitória, o Goiás foi premiado com a vitória na falha bizonha do seu Mikael e também nos desencontros, nas alterações que o Odair Hellmann fez.
Então, assim, o Odair Hellmann, muita gente fala que é treinador de Série A. Eu não penso que seja treinador de Série A. O Odair Hellmann é apenas um treinador de mediano para baixo. Porque se você for analisar a carreira dele, o seu maior título não foi um título, foi um vice-campeonato de uma competição que ele perdeu para o próprio Atlético. Essa foi a maior conquista do Odair Hellmann. Porque depois ele passou pelo Fluminense, não deu certo, passou pelo Santos, não deu certo. Então o treinador mediano estava lá nos Emirados Árabes, fazendo não sei o quê, e o Atlético traz um cara que, na teoria, um cara que motivador, um cara que tem uma boa retórica, uma boa oratória, mas ele, para mim, não tem espírito de liderança e muito menos moral e conhecimento para fazer uma mudança radical nesse time do Atlético, que é um time ruim. Falando aí sobre as estreias de ontem, eu não começaria com os dois jogadores que estrearam ontem no banco, já começaria com eles como titulares, com o centroavante lá no lugar do Allan Kardec, que o Allan Kardec não fez absolutamente nada, teve apenas uma participação importante no jogo e mais nada. Então o Allan Kardec, ele facilita para a defesa adversária, porque é um jogador que não se movimenta, é um jogador que não consegue fazer um pivô, então ele não preocupa a defesa adversária, ele preocupa a defesa de equipes pequenas, equipes que não estão acostumadas a jogar contra o Atlético. Mas um time mediano como o Goiás, o Allan Kardec não vai assustar a defensiva do Goiás, não vai prender zagueiro ali, porque ele está ali pela área. Né? Então, já era para ter entrado o atacante Kevin, o colombiano Kevin, e também o Speed Mendonça, ou Steve Mendonça, o atacante ali de velocidade pelas beiradas, que fez uma bela jogada e o Atlético quase fez o gol ali com o Patrick. Então, assim, resumidamente falando, os principais culpados ontem pode ser o time todo, mas assim, o que foram culpados pontuais na derrota foi o seu Mikael, o frangueiro do Mikael, e também o seu Odair Hellmann. E eu tô a ponto de falar fora Odair Hellmann. Beleza? Não tem muita coisa mais para falar. Tchau, tchau.